Eu queria ler com você, antes da gente iniciar, o texto de Malaquias, a partir do versículo 6 até o capítulo 2, no versículo 9. Vamos lá? O texto fala assim: O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que lhe dei, para que temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra, podendo, Senhor, estudar e podendo, Senhor, sair daqui, Senhor, confrontados por ela, Pai. Abra, Senhor, nossa mente, abra, Senhor, nosso coração para receber a palavra e que o Senhor fale, Senhor, nos nossos corações, assim como o Senhor já falou no meu durante toda essa semana, Pai.
É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Os irmãos, um texto um pouco longo, um texto até, de certa maneira, difícil de compreender, né? E antes até mesmo de começar, se você está nos visitando, eu me chamo Guilherme, na verdade, eu não me apresentei. Eu me chamo Guilherme e faço parte da liderança aqui da Igreja Bíblica Urbana. É um texto muito complexo, é um texto que às vezes, se a gente bater o olho diretamente, a gente não vai conseguir compreender de uma maneira muito clara. Mas existe uma pergunta que todos nós, em algum momento da vida, a gente já fez. Ou se você ainda não fez, certamente você vai fazer. O que Deus espera de mim? E eu vou um pouco além nessa pergunta. O que Deus espera de nós como igreja? Pode ser que instantaneamente na sua cabeça a resposta tenha sido: Deus espera que eu vá à igreja. Deus espera que eu participe desse momento do culto, que eu participe das reuniões de mulheres, do Next, dos adolescentes e todas as reuniões possíveis. Deus espera que eu cante. Deus espera que eu dê alguma oferta na igreja. Deus espera que eu sirva em algum ministério. E pode ficar tranquilo que todas essas coisas elas são boas e eu não vou falar que você não deva fazer isso. Tudo isso de fato é muito bom, mas é possível fazer tudo isso e ainda assim desagradar profundamente a Deus. E o Luca comentou na semana passada que o povo havia voltado do exílio. O templo já havia sido reconstruído e então agora eles poderiam voltar a cultuar a Deus. E esses versículos nos mostram que os sacrifícios eles estavam acontecendo de maneira normal e regular, mas talvez numa primeira vista de olhos pode nos parecer que tudo ali estava voltando como era nos conformes, que tudo estava acontecendo corretamente. Mas na realidade não está. Porque quando Malaquias lê esse texto, ele fala justamente sobre isso. Ele fala que Deus olha para essa cena e fala: isso não me honra. Isso que vocês estão fazendo não me agrada. Esse culto não honra ao meu nome. E talvez no nosso contexto, tudo também pareça estar correto. As coisas funcionando como deveria ser, um bom louvor, uma boa recepção, uma boa palavra, um bom serviço de cada um nos ministérios. Mas será que Deus olha realmente os nossos corações e diz que o que estamos fazendo honra? Ou será que ele diz: não, isso não me honra? E o problema principal que Malaquias aponta nesses versículos não era porque o povo estava deixando de fazer alguma coisa no culto. Era, como nós diríamos no dia de hoje, não é porque eles estavam deixando de seguir a ordem de culto. Aqui, quem serve nos ministérios sabe que nós fazemos uma ordem de culto. Eles não estavam deixando de fazer isso. Mas o problema era que a maneira como Deus estava sendo tratado nesse culto, a maneira como os corações estavam servindo nesse culto. E é por isso que o nome dessa série de Malaquias, ela faz tanto sentido. E até mesmo no nosso contexto atual de igreja, até mesmo no que nós estamos vivendo hoje como Igreja Bíblica Urbana. Porque pode ser que nós, mesmo domingo após domingo, vindo aos cultos, seguindo uma liturgia como ela deve ser seguida, cada um no seu ministério, fazendo o que a cartilha segue, mas ainda assim estarmos tratando Deus como qualquer coisa. Tratando Deus com descuido. Tratando Deus com superficialidade. Simplesmente fazendo coisas no automático, apenas para a gente cumprir uma escala do ministério onde a gente está. E esse texto hoje vai nos levar a uma pergunta muito simples, mas que também é extremamente séria e importante para a nossa vida. Será que eu tenho levado Deus a sério na minha adoração diária? Será que eu tenho servido a Deus a sério no meu ministério? Porque pode ser que para os outros que estão olhando isso de fora, nós estejamos fazendo tudo corretamente, tudo como deveria ser. Eu toco bem, o pessoal está vendo ali que eu ensaio, mas pode ser que o meu coração não esteja no lugar certo. E essa pergunta, ela aponta para uma intencionalidade do nosso coração, do que
propriamente um ativismo barato de que a gente esteja fazendo só por fazer. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã 3 pontos que esse texto nos mostra. O primeiro deles é, quando Deus não é honrado, o culto se torna desprezível. Nessa primeira parte do versículo que a gente leu em Malaquias, ele diz que o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, aonde está o respeito para comigo? O problema do povo não era a falta do culto, porque eles estavam fazendo o culto. O problema era como Deus estava sendo visto por aquelas pessoas. E isso é realmente interessante porque a maneira com que eu vejo Deus determina a maneira com que eu vou adorá-lo. Se eu vejo Deus como apenas um amigo, eu o trato somente com informalidade. Se eu vejo Deus apenas como um solucionador de problemas, eu me aproximo somente por interesse. Eu acho que ele é como se fosse um gênio da lâmpada, que ele vai só satisfazer os meus desejos. Então a primeira pergunta que tem que ficar para nós é: quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Se Deus é Pai e Senhor, a resposta natural deveria ser que é honra e temor. Então nós deveríamos nos perguntar como é que nós, muitas vezes, desonramos o nosso Pai, desonramos o nosso Senhor. Não é apenas nos nossos atos, mas na maneira como que nós fazemos as coisas diariamente. Quando nós chegamos aos domingos ou qualquer outro dia para servir, sem preparo. Quando a gente chega para servir sem oração. Quando a gente chega para servir sem buscar a Deus durante a semana. O problema aí não vai ser técnico. Você não vai errar ali porque você não ensaiou demais. A questão é espiritual. Aqui não é um problema propriamente de você ser bom ou não naquilo que você está fazendo. Quando tratamos o ministério como alguma coisa qualquer, quando nós chegamos atrasado, como se isso não fosse importante, ou quando nós servimos como se estivéssemos fazendo um favor, não estamos apenas falhando com as pessoas do ministério ou com uma escala. Nós estamos tratando Deus com desprezo, porque nós não servimos a outras pessoas, nós servimos a Deus. Também servimos aos irmãos, mas, obviamente, o nosso serviço primeiro adora a Deus. E, obviamente, não sou eu que estou dizendo isso. O texto ele é muito claro, porque ele não é sobre uma fraqueza ou algum tipo de limitação que você possa ter, é puramente falta de honra a Deus. E não se engane porque Malaquias não está dizendo para você, agora faz tudo. Agora participa de todos os ministérios possíveis dentro da igreja. Não é isso que ele está fazendo. O que Malaquias está dizendo é, leve Deus a sério. Trate Deus como Deus. Trate Deus como seu Senhor. Trate Deus como seu Pai. O que aquele povo oferecia, e o texto nos fala, é que eles ofereciam um pão impuro. Ou seja, eles traziam para Deus aquilo que não teria valor em nenhum outro lugar. Era o pior que eles tinham, eles ofereciam para Deus. E Deus faz uma comparação dura para eles. No versículo 8 ele fala, apresente isso ao seu governador. E é como se Deus estivesse dizendo para eles, por que vocês tratam com mais cuidado os homens do que a mim? E deixa eu te dizer e trazer isso para a nossa realidade. Porque se você faz algo de qualquer jeito para Deus, experimente fazer isso no seu trabalho. Entrega um relatório mal feito no final do mês. Experimenta chegar atrasado todos os dias. Falta quando você não está com vontade de ir ao trabalho. Diz que não deu tempo para realizar aquela tarefa. Será que o seu chefe vai achar isso bom? Será que ele vai aceitar isso de uma maneira correta? Será que ele vai achar que isso é o certo que você deveria fazer? E por que é que então, quando é para Deus, sempre nós damos uma desculpa? É muito cedo, é muito tarde, é muito longe, hoje não vai dar, eu já tenho compromisso.
Engano seu, se você acha que quando você vem aqui servir, ou quando você sirve em outro lugar, você está fazendo isso para alguém. E esse texto, ele não é um puxão de orelha para te transformar em um legalista. Também não é um convite para você largar todos os ministérios ou o ministério onde você serve. Mas ele é um chamado para a gente respeitar Deus, para a gente honrar Ele como Pai e para a gente servir Ele como o Senhor das nossas vidas. Porque se Cristo não tratou a nossa salvação com descuido, se Ele não morreu mais ou menos na cruz, então não faz sentido a gente viver uma fé de qualquer jeito. Faz sentido que a gente viva uma fé completa, firme no Senhor. E o segundo ponto é quando o temor se perde, o culto se torna ofensivo. A partir do versículo 10, o tom vai ficar um pouco mais duro nesse texto. Porque Deus não faz uma simples denúncia nesse culto. Ele rejeita diretamente o culto. Ele não faz uma crítica, ele não aponta alguns erros, ele rejeita por completo aquele culto que eles estavam fazendo. E lá em Malaquias 1:10 fala: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis o fogo do meu altar inutilmente. E isso é forte. Porque Deus está dizendo, seria melhor nem fazer culto nenhum do que isso que vocês estão me oferecendo. E meus irmãos, percebam que o problema não é que eles estavam fazendo um culto. O problema é que o culto se tornou inútil, se tornou vazio e se tornou ofensivo a Deus. E tudo isso porque o temor a Deus foi perdido ao longo do tempo. O povo continuava oferecendo sacrifícios, mas já não levava a Deus a sério. O altar virou simplesmente uma rotina. A adoração se tornou simplesmente obrigação no cotidiano. E o culto tinha virado um peso para aquelas vidas. E no versículo 13, nós vemos isso claramente quando ele diz: que canseira. Ou seja, que obrigação pesada essa que eu tenho que carregar. Que tédio. Que coisa chata. Quando o temor a Deus se perde, o culto deixa de ser um privilégio e passa a ser um peso. Então quando a gente pensa, chegou domingo, vou ter que ir lá para a igreja, faltou temor a Deus. Porque quando isso acontece, vai passar a ser um fardo servir, vai passar a ser um fardo vir à igreja. E existe um contraste gigante com isso que eu falei, com o versículo 11, porque ele diz: do nascer do sol até o seu poente, grande é o meu nome entre as nações. E isso é completamente humilhante para aquele povo ali de Israel, porque Deus está mostrando a eles que lá fora, entre os que vocês desprezam, o meu nome é honrado. Mas entre vocês que conhecem a aliança, eu sou tratado com desprezo. Vocês que conhecem o meu povo, vocês me tratam com desprezo. E não era ignorância. Não é porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Na realidade, eles não estavam fazendo justamente porque eles não sabiam. Era indiferença, era desprezo, era descaso. E no versículo 14, ele fecha essa acusação de uma maneira ainda mais séria. Porque ele fala: maldito seja o enganador. E aqui Deus coloca o nome aos bois, o engano. Porque não é uma limitação, não é falta de recurso, não é uma fraqueza humana, é meramente um engano religioso. É quando alguém promete honra, mas entrega a descaso. É quando alguém diz que Deus é o Senhor da sua vida, mas vive como se ele fosse secundário. A palavra é uma coisa, mas a vida fala outra totalmente diferente. E Deus explica o porquê disso ser muito sério. Ele fala: porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. E Deus é rei, meus irmãos. Quando a gente deixa de ter essa visão de que Deus é rei, sobre essa visão sobre Deus, o culto dentro dos nossos corações se corrompe. Não é aqui como igreja,
ela começa no seu coração. Quando nós também perdemos esse temor a Ele, a adoração se torna ofensiva. Isso tem que nos fazer parar e pensar como nós temos cultuado a Deus em igreja e individualmente cada um na sua casa. Quando o culto começa a nos cansar, quando o servir se torna um peso, quando tudo é feito de maneira automática, o problema não é a agenda da igreja, não é uma agenda cheia ou a agenda da sua vida. Isso é falta de temor a Deus. Deus não está interessado em entretenimento, Ele não quer que a gente venha aqui e faça um show. Não é isso. Deus não está interessado na sua performance. E muito menos Ele está interessado no seu ativismo religioso, de que você acha que você tem que trabalhar em todas as frentes, em todos os ministérios, eu tenho que servir, porque isso vai me tornar mais próximo, vai me deixar mais próximo de Deus. Deus não está interessado nisso. Ele está interessado e Ele está buscando um povo que leve o nome dEle a sério. E o terceiro ponto é, quando a liderança perde o temor, o povo tropeça. A partir do capítulo 2, Deus muda o foco para quem Ele está falando. Ele deixa de falar de uma forma geral a todo o povo e Ele passa a falar diretamente com os sacerdotes. E é o que Malaquias 2:1 começa dizendo: agora, ó sacerdotes, esta advertência é para vocês. E a responsabilidade do que ele vai falar agora já está totalmente direcionada a essas pessoas. E se por acaso você não sabe, os sacerdotes eram os responsáveis por ensinar a lei ao povo, por guardar o conhecimento, por conduzir o povo na adoração e por preservar o temor no meio do povo ao Senhor. E é exatamente isso que Deus espera. Deus espera de quem hoje cuida da sua igreja. Mas algo deu errado no meio do caminho. É isso que o texto nos mostra aqui, nessa virada de capítulo. No versículo 8 do capítulo 2, Deus diz: vocês se desviaram do caminho e fizeram tropeçar a muitos na lei. E isso é muito grave. E isso nos ajuda a entender também o que nós vemos tanto hoje nos nossos dias. Quantos líderes abandonaram o temor a Deus? Quando eles ensinam algo que se afasta totalmente da palavra de Deus, muitos deles acabam conduzindo a igreja para longe de Deus e não atraindo ela para perto. Isso não é algo novo, porque Malaquias está denunciando exatamente isso aqui. Quando a liderança perde o temor, o povo não apenas esfria, mas ele também tropeça. E é por isso que hoje tantas pessoas carregam feridas causadas não pelo Evangelho, mas por líderes que deixaram de seguir a Cristo e passaram a seguir a si mesmos. E no versículo 7, Deus relembra qual deveria ser o papel do sacerdote. E ele fala assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca o povo deve buscar a lei. Ou seja, a liderança espiritual não é um palco, não é status, não é um cargo, é responsabilidade diante de Deus. Mas esses sacerdotes relativizaram essa verdade. Eles trataram Deus com descuido. Eles banalizaram o altar de Deus. E ensinaram isso não com palavras. Eles ensinaram isso com as atitudes deles perante todo aquele povo. E o resultado desse estrago foi simplesmente um povo confuso. Um povo de fé rasa. Um povo religioso que não tinha temor a Deus e achava que aquilo que estava sendo feito ali era o certo. E Deus é bastante duro na consequência, porque lá no versículo 9 ele fala: por isso eu também os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Isso não é vingança, isso é o juízo de Deus, é Deus mostrando que Ele edifica a sua igreja, e não qualquer homem que possa usurpar de qualquer autoridade que só pode vir de Deus. E aqui, meus irmãos, eu falo com o coração aberto: nunca deixem de orar pelos pastores da sua igreja. Por mim, pelo Luca. Porque a responsabilidade que nós carregamos é muito grande. A Bíblia fala, lá em Tiago 3:1, que não sejam muitos de vocês mestres,
sabendo que receberemos juízo mais severo. E isso é algo que nos pesa diante de Deus. Talvez você possa pensar que não, mas a oração, a sua oração, tem um efeito muito grande nas nossas vidas. Então não deixe de orar por nós. Ore para que nós nunca sejamos negligentes no ensino. Ore para que nós jamais percamos o temor no Senhor. Ore para que nós não tratemos a palavra de maneira leviana, domingo após domingo. E de fato, você pode olhar para mim e para o Luca e vermos que nós somos jovens. Nós não temos e nunca teremos todas as respostas para dar. Nós estamos sendo moldados a cada dia. E isso não é só para nós, como pastores, mas isso é para toda a igreja. Deus vai nos moldando dia após dia. Nós vamos caminhando com temor diante de Deus juntos, lado a lado. E uma coisa que precisa ficar muito clara é que nós não confiamos na nossa idade. Nós não confiamos na nossa capacidade. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos no que Deus nos chamou para fazer e na graça que Ele sustenta aqueles a quem Ele coloca à frente do povo. E se de fato há alguém aqui que almeja o ministério pastoral, precisa entender isso desde agora. Não basta falar bem, não basta ser carismático, não basta ser uma boa pessoa. Existe uma responsabilidade de estar aqui perante a igreja. Existe uma renúncia de tempo, uma renúncia de, às vezes, estar passando um tempo com a sua família. Existe um tempo de dedicação que você vai precisar demandar a esse ministério. Existe um peso espiritual enorme nisso. E há uma prestação de contas mais pesada com Deus. E a conclusão, ao longo desse texto, é que Deus nos faz encarar uma realidade e uma verdade desconfortável. Não basta a gente estar no lugar certo. Porque tem gente que acha que é assim, né? Eu vou na igreja, mas eu não me responsabilizo de nada, eu não participo de nada, eu não quero saber de ninguém, eu não quero conhecer, mas eu estou na igreja. Eu estou achando que ali está tudo certo. Como um misticismo. Chego ali, ouço o culto, vou para casa, mas nada mudou dentro do seu coração. Ou seja, não basta só estar no lugar certo, não basta só fazer as coisas certas no seu ministério, não basta seguir um padrão correto ou uma cartilha, porque vir à igreja não é o bastante quando Deus não é levado a sério na nossa vida. E talvez enquanto a palavra foi exposta, você tenha percebido que muita coisa na sua vida espiritual tem sido feita no automático. Você vem, participa do culto, talvez sirva, mas o coração já não está rendido diante de Deus. É muito fácil a gente cair num ativismo, meus irmãos. E a gente viver ancorados nesses nossos ministérios. E achar que o fato de eu servir domingo após domingo, isso vai me fazer estar mais próximo de Deus. E não é. E eu não falo isso para condenar você, mas para chamar você de volta. Porque o Deus que confronta em Malaquias é o mesmo Deus que nos chama ao arrependimento. E o problema daquele povo não era a falta de culto, era justamente a falta de honrar a Deus e a falta de temor a Ele. E tem uma pergunta que você precisa fazer para você no seu coração hoje. Será que você tem levado a Deus a sério na sua vida? Não apenas no domingo, quando você chega aqui, não apenas quando você serve, mas nas decisões, mas nos seus relacionamentos, nas prioridades da sua vida, no modo como eu me aproximo dele. Você tem levado Deus a sério na sua vida? Talvez hoje você precisa reconhecer que tem oferecido restos a Deus. É sempre o tempo que sobra. É sempre as forças que sobram. É sempre o último horário. Um coração dividido. Ou até mesmo você não esteja oferecendo absolutamente nada para Deus durante a sua semana. Mas a boa notícia para você é que Deus não nos chama a fazer melhor para sermos aceitos.
Ele nos chama a voltar, Ele nos chama a um arrependimento. Por isso que o objetivo dessa pregação não foi dizer para você, se esforça mais, porque isso é legalismo puro. O objetivo dessa pregação é chamar a você a se render ao único e verdadeiro Deus das nossas vidas. Ao único Senhor que rege a nossa história. E talvez você tenha se decepcionado com líderes ao longo da sua vida que falharam com você. Talvez você ainda carregue feridas que precisam ser curadas no seu coração. Mas só há uma verdade. Somente Cristo é capaz de transformar um coração rendido nele. É dele que precisamos para levar Deus a sério. É nele que aprendemos a honrar o Pai. E é a Ele que servimos como Senhor e Salvador da nossa vida. E é diante dele que adoramos com temor e alegria. Só se hoje o Espírito Santo expôs áreas onde Deus deixou de ocupar o centro na sua vida, não endureça o seu coração, meu irmão. Ore, confesse a Deus, volte ao caminho certo. Não saia daqui apenas impactado ou apenas confrontado e amanhã a página virou e você continua vivendo a mesma vida. Saia daqui rendido e transformado pelo poder de Deus. Porque vir à igreja não é o bastante. Mas quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, tudo começa a ser colocado no lugar certo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, Deus. Te agradecemos porque nós podemos ser transparentes com o Senhor e o Senhor vê o nosso coração, o Senhor sabe o que nós pensamos, o Senhor sabe os nossos desejos, Pai. Sonda os nossos corações, Pai, e nos mostre o que deve ser corrigido na nossa vida, Pai. Pai, nos mostra aquela área onde nós temos ocupado um lugar que não é nosso, Deus. Nós queremos entregar, Senhor, todos os nossos caminhos a Ti, Deus. Nós queremos entregar o nosso coração, a nossa mente e sermos transformados pela Tua palavra dia após dia. Que o nosso coração seja um coração rendido dia após dia. Que não seja algo simplesmente que as pessoas vejam externamente, Pai, mas que seja algo verdadeiramente no coração e que reflita para outras pessoas também afora, Pai. Muda o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar. Nós queremos render uma verdadeira adoração a Ti. Queremos render um coração quebrantado diante de Ti, Pai. E que o nosso serviço seja primeiro uma adoração a Ti. Que a nossa maneira de servir nos ministérios não seja para que os outros vejam o quão bom nós estamos servindo. Que seja uma maneira de rendermos o louvor e a adoração ao Teu nome, Pai. Que ao servir a outro irmão, isso seja um reflexo da adoração dia após dia, de um coração rendido e quebrantado. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus.